A chorar todas as lágrimas, porque eu já tenho estado a chorar essas lágrimas desde abril. Muitos angolanos foram testemunhas, eu fui fazendo áudios, fui pedindo socorro como uma filha em desespero, para ver se alguém me apoiava. Na altura já estava à procura de advogados para tentar impedir o que acabou por acontecer. Eu disse, eles vieram para terminar o que não conseguiram fazer em Angola. Pedi ajuda, falei, as pessoas pensavam que eu era uma filha, que estava desequilibrada, que inventaram notícias de que meu pai teria um cancro terminal, que meu pai não tem cancro, fica muito claro. Simplesmente foi a Angola, ficou 5 meses em Angola, estranhamente emagreceu 30 quilos e ninguém consegue explicar este emagrecimento. Eu também vi fotos do ativista Nito Alves, em que aparece também extremamente magro, depois de ter estado preso. E cheguei a perguntar-me se aquilo que aconteceu com o Nito Alves, ou que ele tomou, ou comeu, ou que lhe aconteceu, poderia ser uma coincidência, né? Porque também aconteceu algo semelhante com o meu pai. Um estranho e rápido emagrecimento que ninguém consegue explicar. Quando meu pai chegou a Barcelona, em março, eu fui com ele fazer os exames à clínica Tecnon, e os exames saíram todos bem. Tinha o açúcar controlado, a pressão arterial controlada, não havia nada, até uma endoscopia foi feita. Foi feito todo tipo de exames. Foi colocado numa máquina, um aparelho, não sei como é que ele chama, acho que é ressonância, que via o corpo todo. Não encontraram absolutamente nada, nem câncer, fizeram exames de sangue, nem HIVs, nada. Não havia justificação para aquele emagrecimento, do ponto de vista clínico. Foi sim diagnosticada uma depressão. E nós já sabemos quem provocou a depressão do engenheiro José Eduardo Santos. Foi a doutora Ana Paula dos Santos, com a sua separação, em 2017, logo no momento que o senhor mais precisava de ter ao lado uma companheira, e depois foi o doutor João Lourenço, que começou logo a tomada de posse a mandar indiretas. Logo na tomada de posse no MPLA, começou a mandar indiretas, com direito a câmaras, a filmarem a cara de José Eduardo dos Santos, a dizer que nem que os primeiros a tombar sejam os dirigentes do meu partido, um monte de indiretas. Depois deu discursos a dizer que encontrei os cofres vazios, mentiu sobre o engenheiro José Eduardo dos Santos. Fez o engenheiro José Eduardo dos Santos ter que ir na única intervenção que fez publicamente, desmentir e mostrar provas que não deixou os cofres vazios. Na altura ele disse que tinha deixado aproximadamente 15 mil milhões de dólares nos cofres do Estado, na conta única do Tesouro, e a Sonangol naquele ano tinha tido lucros de 28 mil milhões aproximadamente, como revelou a engenheira Isabel dos Santos, que na altura era a PCA da Sonangol. Portanto, 28 mil milhões mais 15, eu acho que dá 44 mil milhões de dólares nos cofres do Estado. Isso não são cofres vazios. Fora todas as empresas públicas que continuavam a funcionar, que tinham receitas, o petróleo é vendido todos os dias. Isto é, eu venho fazer essa live para explicar e justificar a razão pela qual me estou a opor que o corpo do meu pai vá para Angola para ser enterrado na presença e sob presidência do senhor general João Lourenço. Agora vou falar em termos africanos. Eu, por acaso, sou uma pessoa que sou mais pragmática, mas eu sou africana e eu tenho que respeitar aquilo em que acreditam as pessoas do meu país. Não todas, mas sabemos que em grande parte de Angola há a crença popular de que o feiticeiro gosta sempre, o feiticeiro que matou alguém, faz sempre questão de estar no óbito, porque ele quer ver a pessoa baixar, a descer na terra e a areia a cair por cima. Se usássemos essa analogia para a nossa realidade mais moderna, que eu não acredito em feitiço, sinceramente, mas se essa analogia fosse usada, o feiticeiro do meu pai é o João Lourenço e a Ana Paula. Então eles querem, e justamente esses dois é que querem realizar o funeral. Se fosse o vosso pai, vocês deixariam? Se fosse o vosso pai, vocês deixariam? Uma mulher que em março de 2017 sai de casa, vai à sua vida, foi vista por muitos de vocês. Eu sou uma pessoa que, por acaso, sou muito reservada em Angola, não saio. Não sou de festas, não sou de nada. Gosto de estar em casa e em família. Mas aqueles que gostam de andar em festas e ambientes, viram muitos de vocês. Viram a doutora Ana Paula completamente embriagada.
com uma postura que não é digna da mãe de ninguém, não é digna da mulher de ninguém, não é digna da filha de ninguém. Sem aliança no dedo, a dar uma de solteira, em grande galhofa. Todos viram o engenheiro do general João Lourenço a humilhar e a chincalhar a família dos Santos, a humilhar e a chincalhar os filhos do ex-marido dela, a humilhar e a chincalhar a mim, a humilhar e a chincalhar a Isabel, a humilhar e a chincalhar o Zeno. Pois então, em agosto de 2021, a doutora Ana Paula dos Santos apareceu publicamente, foi fotografada. Se forem ao Google, está lá. Eu já fiz screenshots, mesmo que apaguem do Google, eu já fiz screenshot, até mandei para o tribunal, agarradinha. A doutora Ana Dias Lourenço a bajular, a fazer atividade solidária, fingimento, porque elas não têm solidariedade nenhuma para com ninguém. Elas fingem, porque mesmo o Fundo Luini, não era a Ana Paula que trabalhava, ela ficava em casa a fazer as unhas. Quem trabalhava? É a Paula Godinho, é aquela esposa do falecido Oswaldo Serra Van Dunen, a dona Manuela. E outras, aquele senhor, o ex-esposo da doutora Paula Godinho, aquele senhor é que trabalhava. A deputada Joana Lina dava ordens, mandava umas bocas, coordenava, mas ainda fazia alguma coisa. A Ana Paula só aparecia para cortar a fita e fingir-se de boazinha. E os fundos que eram doados por várias empresas petrolíferas, isso e aquilo. Se formos fazer uma auditoria à Luini, quanto dinheiro é que entrava lá de doações e quanto é que eles davam? Quanto é que gastavam e esbanjavam em coisas supérfluas? Fazer gala Luini, a cobrar as pessoas, mas o custo da gala era superior ao custo do que era angariado. Brincadeira de mau gosto. Pessoas que não são sérias. Pessoas que não são sérias. Eu esperei o meu pai morrer para poder um dia pôr as coisas como elas são. E provavelmente eu nunca iria falar mal, porque é mãe dos meus irmãos, da doutora Ana Paula dos Santos. Mas ela ultrapassou todos os limites. Porque uma pessoa que já não é casada, já não é mulher de facto de ninguém, que nos últimos 4, 5 anos esteve com essa pessoa 2 meses, vir arrogar-se o papel de esposa, vir tomar as rédeas da saúde de alguém, piorar a saúde dessa pessoa, porque há provas, porque quando meu pai chegou de Luanda, ficou o meu cuidado, do cuidado do meu irmão Coriandu, com os médicos e tudo mais. Em 1 mês e meio, meu pai engordou 7 quilos. Isso é comprovado em exames clínicos. Do dia que ele chegou, foi medido o peso pesado. No dia 30 de abril, o engenheiro José Eduardo Santos foi revisto pelos médicos. A senhora Ana Paula invadiu a casa dia 28 de abril. Por sorte, 2 dias após a sua chegada, foi revisto, tinha engordado 7 quilos, estava a melhorar. E porque estava a melhorar, é que mandaram vir esta senhora, manipulando a sua filha mais nova. Qual é o filho que não tenta reunir os pais, reunificar os pais? Qual é o filho que não tem o sonho de reconciliar os pais? Ela ingenuamente quis também realizar o seu sonho de reconciliar os pais, forçou a entrada da mãe lá, tentando discutir com o pai, dizendo que se a doutora Maria Luísa Brandes, que é minha mãe, podia ir visitar José Eduardo Santos ou Miramar várias vezes, como ia ir, porque a doutora Maria Luísa sempre foi leal ao pai dos filhos, acima de tudo sempre foi amiga, e todo o angolano é testemunha, porque quando todo mundo virou as costas a Eduardo Santos, a doutora Maria Luísa Brandes foi uma das poucas pessoas que sempre se bateu para o defender, foi sentar no julgamento do Zeno. Quando todo mundo tinha medo, ela foi lá sentar, assistir às sessões, porque viu que a mãe do Zeno, porque trabalha numa missão diplomática, não podia abandonar o seu posto de trabalho para poder estar ali a tempo inteiro. E a minha mãe foi dar apoio, porque ela conhece o Zeno de pequenino. Para ela era como se fosse também um filho. E esteve presente. Mas a filha da doutora Ana Paula, então, um pai que estava muito mal disposto, venha com menos 30 quilos, um homem com 1,80 m, que estava a pesar 51 quilos, tem força para discutir com uma jovem? Não! A mãe da Isabel, quando o papai esteve no Dubai, também foi lhe dar apoio, sim. Mas a mãe da engenheira Isabel, a engenheira Tatiana Cucanova, sempre foi leal ao pai da filha. Sempre foi amiga do pai da filha. Sempre que o pai da filha teve um problema de saúde, ela aparecia para prestar auxílio. O engenheiro José Eduardo Santos esteve em Espanha, fez uma cirurgia em 2019. Algo que não, pronto, foi uma cirurgia e ele ficou totalmente recuperado. Onde é que estava a doutora Ana Paula nessa altura? Estava nas farras, a apanhar bebedeiras, a dar discursos na atividade das hospedeiras toda bêbada. Até o próprio povo já estava a sentir vergonha alheia. A fazer postagens bem agarradinha com um jovem que dizem que é nigeriano. Não sei qual era a natureza da relação deles.
Mas foi publicada essa fotografia pelo Che Agora Aguenta. Eu tenho cópia. Então, ainda que tivesse acontecido tudo isso, até ainda que a senhora tivesse arranjado outro marido e depois tivesse acabado esse relacionamento, quisesse reconciliar-se com o novo marido, pode acontecer. Nós, filhas, eu sou mulher, poderia acontecer. Mas uma pessoa que se quer voltar a aproximar, aproxima-se com respeito. Aproxima-se com respeito por aqueles que ficaram a cuidar daquela pessoa que você abandonou. Quando abandonou, diz, olha, estou aqui, venho dar apoio, é pai dos meus filhos, quero estar presente, estou no hotel aqui ao lado. Quando precisarem tocar, vai visitando todos os dias, vai fazendo companhia. E vai dizendo às filhas, aos filhos, olha, estou arrependidíssima. De facto, tinha corrido mal o meu casamento. De facto, tal, mas olha, pensei melhor. Quer dizer, temos filhos em comum, não seria melhor? A própria família iria apoiar. Mas não, veio uma missão especial. Não tinha tempo, porque as eleições já estão a vir e tinha uma missão especial. Entrou a matar, ocupou todos os quartos da casa. Uma situação em que uma pessoa está com problema de saúde, os filhos estão lá, é para trazer nora, genro, babás, para ocupar toda a casa ao ponto que os filhos que são os que ficam lá a tomar conta não terem onde dormir. Os filhos que ficaram a segurar o senhor quando você fugiu não terem onde dormir, ocupa tudo. Por que ela fez isso? Porque vinha ao serviço. Porque nós conseguimos recuperar o meu pai, fazê-lo ganhar 7 quilos. O doutor João Afonso ficou muito preocupado. Saiu dali a correr, foi para Lisboa pedir reforços, como quem diz. Eu não vou conseguir concluir a minha missão de fragilizar esse homem. Porque esses filhos, ingenuamente e sem saber, estão a vir recuperá-lo. Esses miúdos têm que sair do caminho, porque eles estando aqui, de Tucaia, não vamos conseguir. Quem era a única pessoa que podia ir fazer barreira? Quem? Ana Paula. Com a ajuda de quem? Da sua filha. Eu viajo, o Coriando viaja, apanham-se na situação perfeita em que só está em casa a filha da doutora Ana Paula e é ela que faz entrar a mãe. Coage o pai, porque pressionar uma pessoa vulnerável, doente como estava o meu pai, para deixar entrar uma visita que a pessoa não quer, é coação, é crime. Porque há provas e testemunhas que a engenheira, a doutora Ana Paula dos Santos, no Natal, tentou ir à casa de Miramar, quando meu pai estava em Angola, e meu pai estava proibido o acesso daquela senhora à residência. Eu estou a partilhar isso com os angolanos, porque eu vi ontem vídeos dos angolanos a dizer, mataram o nosso pai. E eu sinto que muitos angolanos têm Zé Eduardo Santos como também seu pai. Eu venho partilhar convosco como meus irmãos, porque é do nosso pai que se está a falar. É do nosso pai que se está a falar. Posto isto, provocaram aquela situação, eu venho em desespero pedir ajuda aos angolanos. Venho para a imprensa. E ninguém me leva a sério. Ah, é uma filha desesperada. Por quê? Porque já tinham plantado notícias da morte do meu pai, que estava bem bom, só tinha peso a menos, que eu já o tinha conseguido fazer recuperar. E que estavam a vir pessoas sequestrar o meu pai. E eu confesso a vocês, o luto do meu pai eu fiz naquela altura, quando eu fui escorraçada daquela casa em Barcelona. Onde eu queria estar a cuidar do meu pai, a impedir que isto acontecesse. E ninguém teve coragem de ficar do meu lado para mandar aquela senhora para a rua. Foi a minha tia Marta, outra traidora, que recentemente até disse, não meninos, não estraguem tudo, deixem o corpo ir para Angola, porque senão vão estragar os meus negócios. Uma irmã está preocupada com os negócios, que o João Lourenço vai estragar os negócios dela, se ela não agradar e não levar o corpo do irmão. Isso mesmo é uma mulher ou é uma feiticeira? Eu estou a falar assim, porque estou a falar para africanos. Pode haver pessoas de outras nacionalidades aqui. Mas eu estou a falar ao coração de pessoas que são africanas e eles vão entender o que eu estou a querer dizer. Alguém diz que eu tenho uma maneira estranha de manifestar a dor pela morte do meu pai. Não é estranha. Eu fiz o luto do meu pai naquele dia em que eu me senti impotente e que venceu a senhora Ana Paula para ficar ali dentro, porque eu sabia que ela tinha vindo para fazer barreira para que o senhor Dr. João Afonso continuasse a debilitar a saúde do meu pai. Porque a prova, os indícios são muitos. Os indícios são muitos. O facto do engenheiro Eduardo Santos chegar de Angola muito debilitado, em 6 semanas ganhar 7 quilos. Dia 30 fez o exame, tinha ganho 7 quilos. Estão a dizer, vai chorar a morte do teu pai? Eu já chorei. Eu já estou a chorar desde abril. Estou a chorar desde o dia 28, 30 de abril.
E a última vez que chorei, que eu tive a sensação que era a última vez que eu vi meu pai em vida, foi dia 17 de maio, dia 12 de maio, que eu fui lá à casa. E eu vi, não tenho hipótese. O meu pai está refém. O meu pai está sequestrado. E eu estou chantageada, porque chantagearam-me. Disseram que se eu fosse mostrar ao meu pai o vídeo da Ana Paula bêbada, as vergonhas que ela tinha feito, porque se meu pai tivesse visto aqueles vídeos, se meu pai tivesse visto aquelas fotos dela agarrada com aquele moço que dizem que é nigeriano, ela nem como visita, nem no quarto de hóspedes ficaria ali. Mas fui chantageada por um senhor chamado Luís Fungo, chefe da segurança, que me disse que se eu dissesse ao meu pai essas coisas, eu iria matá-lo do coração e seria eu assassina do meu pai. Neste dia eu liguei para minha mãe a chorar e disse: mamã, está a acontecer isso. A minha mãe, como ama imensuravelmente o meu pai, como amigo, como pai dos filhos, não digo paixão, como amigo, como pai dos filhos, como alguém que, apesar de muita coisa que fez errada, também fez muita coisa boa. A minha mãe disse: minha filha, não digas nada. Não digas nada, porque se o teu pai passar mal e morrer, vão dizer que foste tu, mais vale engolir. Deixa o teu pai ficar enganado e viver. Se o teu pai, ele vai recuperar, luta só para recuperar o teu pai. Quando ele tiver recuperado, ele mesmo vai correr com ela. Porque eu conheço o teu pai e o teu pai simplesmente não está a poder discutir porque ele não tem forças, filha. Engole, quando o teu pai recuperar, isso vai se resolver. A minha mãe, Maria Luísa Brandes, seria a principal interessada em instigar-me para eu correr com a senhora. Ela disse: não faças isso, vamos preservar a vida e a saúde do teu pai. E eu assim cumpri. Saí aos prantos daquela casa, inclusive fiz áudios, escrevi que iria afastar-me. Isso saiu na Lusa ou saiu na imprensa portuguesa. Que eu iria afastar-me porque sentia-me impotente e que não havia mais nada que eu pudesse fazer pelo meu pai. E caso acontecesse alguma coisa com ele, não podiam dizer que eu também estava lá, então eu iria limpar as mãos e afastar-me. Muitos angolanos são testemunhas porque viram os textos que eu pus nas redes sociais ou leram na imprensa. Entretanto, Isabel e Coriandu foram, mesmo não ficando ali porque ninguém se sente bem, foram indo para lá sempre que estivessem marcadas as consultas. Eis que os médicos continuaram-nos a dizer que estavam-lhes a ser adiadas as consultas. Os médicos não conseguiam entrar na residência, espanhóis, para dar as consultas. Estiveram assim. Foi preciso a engenheira Isabel quase invadir a casa e chamar os médicos espanhóis para que o meu pai pudesse ser assistido no dia 13 de maio. Depois de ser assistido no dia 13 de maio, eu fiquei mais descansada. Eu disse ao público: agora estou mais descansada. Pelo menos com a confusão que eu fiz, estão a tratar bem o meu pai. Estão a fazer isso, então, que fiquem lá, mas cuidem bem dele. Mas eu não vou voltar lá porque eu não consigo olhar para a doutora Ana Paula faz-me mal. Da última vez que aconteceu aquilo, eu fiquei 4 dias de cama, perdi cabelo. Graças a Deus não perdi a frente nem atrás. É no meio, fiquei com uma espécie de tamanho de uma moeda no meio da cabeça. Tenho que andar com o cabelo apanhado. Fiquei doente. Porque eu sei de que tipo de pessoas estamos a falar. Foram, dia 13, Isabel invade a casa praticamente, foram para os médicos, os médicos vêm dar uma consulta. Os médicos passaram exames médicos, exames de sangue, que dia 19 tinham que ser efetuados. Zedu, Coriandu em casa a gente chama Zedu, porque ele chama-se José Eduardo. Coriandu, dia 19, faz questão de viajar para lá, tiraram-nos os quartos, tiraram tudo, já não podíamos ficar, eles ocuparam tudo. Então, cada um foi embora. Mas, quando houvesse as tais consultas, vínhamos. Eu nem ia. Coriandu vai lá dia 19 para guardar a enfermeira que vinha tirar sangue. Esperou todo dia, até 11 da noite. Não apareceu ninguém para tirar sangue ao nosso pai.